gestação, o puerpério e o início da maternidade são fases de grandes mudanças na vida das mulheres. A ação dos hormônios é intensa e, se não houver um preparo para poder lidar com todas essas transformações, a gestante pode ter a sua autoestima e o seu relacionamento abalados. Você se tornou mãe, mas não deixou de ser mulher. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Papo a Sós. Eu sou o Rodrigo Soares, líder a Sós diretamente aqui de Brasília e estou aqui com os meus parceiros de bancada, Paula Aredes e o Andy Palo. Sejam muito bem-vindos a esse Papo a Sós. Fala, Rodrigo! Um abraço aqui das Minas Gerais. É um prazer muito grande estar aqui. Você que está ouvindo a gente aí, boa tarde, bom dia, boa noite. Para você que está caminhando, para você que está dirigindo, para você que está pedalando. É sempre um prazer muito grande estar podendo aqui bater esse papo legal com vocês. E hoje a gente tem uma convidada muito legal. Tô sabendo aí, Rodrigo, que o bate-papo vai ser muito bacana. Não é isso mesmo, Andy? Vai ser, como todos os nossos papos a sós. Fala a verdade, gente, que acompanha a gente. Não é uma delícia esse papo? Eu adoro bater esse papo com vocês. Eu sou o Andy Palo, falo aqui do interior de São Paulo. Sou líder a sós, terapeuta sexual. E tô louca pra ouvir o que a nossa convidada de hoje tem a dizer. É um assunto que eu não tenho experiência, mas tenho muita curiosidade, tenho muita cliente que me traz essa demanda. Então nós vamos falar com Gabriela Dias, que é enfermeira, pós-graduada em obstetrícia pelo Instituto Brasileiro de Pós-Graduação e Extensão de Curitiba e é pós-graduada em sexologia pela Universidade Cândido Mendes. Ela também é influencer digital, tá aí no Instagram com conteúdo muito legal. Gabriela, fala um pouquinho mais sobre você e sobre esse conteúdo que você leva para o seu Instagram. Olá, pessoal. É um grande prazer estar aqui com vocês. Como a Wendy já me apresentou, eu sou a Gabriela Dias. Eu sou mãe de 3, então passei aí por 3 puerpérios, por 3 quarentenas. Então, eu acredito que essa questão da sexualidade, né, ela tá muito enraizada em mim. Eu gosto muito de falar sobre isso. Como a Wendy falou, a minha formação, eu sou enfermeira obstetra, mas a sexualidade humana é algo que eu amo, então por isso que eu acabei aprimorando e fazendo a pós em sexualidade humana. Eu acredito que a maternidade e a sexualidade hoje são a minha missão de vida, de encorajar e ajudar as mulheres a cada vez mais estarem encontradas, alinhadas, né, tanto com a maternidade como com a sua sexualidade. Então, Gabriela Dias, Gabi, seja muito bem-vinda ao nosso Papo a Sós. E antes de iniciarmos o nosso episódio, eu quero falar sobre os nossos apoiadores, a ASOS e a Universidade ASOS. São eles que ajudam a levar autoconhecimento e informações relevantes sobre saúde e sexualidade para você. A ASOS é a maior rede de negócios e distribuição de produtos eróticos da América Latina. Ela cria produtos com a missão de promover prazer para homens e mulheres, apoiando a diversidade e a igualdade de direitos, sem rótulos e sem preconceitos. E se você quiser se aprofundar mais sobre os assuntos que a gente vai falar aqui hoje nesse podcast, você pode também acessar a Universidade ASOS. Ela é a primeira plataforma de educação à distância pensada na capacitação de profissionais do mercado erótico e demais pessoas interessadas em expandir o seu conhecimento sobre as mais diversas áreas, sobre saúde, sexualidade e também empreendedorismo. Acesse o link da descrição desse episódio e conheça todo o conteúdo oferecido pela ASOS e também pela Universidade ASOS. Eu percebo que essa coisa da gravidez, da gestação, da sexualidade, do sexo pós-maternidade é um assunto que surge muito, é uma demanda muito grande entre as mulheres, muitas clientes trazem isso para mim, e eu não tenho essa expertise, né? Eu não sou mãe, inclusive admiro muito, hein, Gabriela? Mãe de 3 e ainda toca tudo que você toca, caramba, ó! Força aí, parabéns, admiro, tiro o chapéu, porque, vou falar, eu morro de medo, né? Eu falo assim, você mãe, não sei, eu sei que a principal coisa que eu tenho é medo. É medo do que vem por aí, da responsabilidade, né, por uma vida, mas medo também dessa transformação que traz na minha vida e eu acho que traz uma transformação no seu entendimento sobre ser mulher, na sua relação com o seu ser mulher, né? Acho que isso muda, isso também, e a sexualidade. Eu queria falar um pouquinho disso. Tá, hoje, descobri, tô grávida, vou ser mãe.
que começa a mudar? É no primeiro dia que muda, depois que... Como que é isso? Eu acredito que toda mulher que está começando esse processo, né, quando ela engravida, digamos, ela precisa tomar consciência de que a vida dela vai mudar, né, com certeza. Tudo que tu coloca de matéria falando sobre gestação é uma das primeiras palavras que vem é a mudança. Mas eu acho que a mulher, de uma certa forma, ela precisa internalizar que mesmo se transformando em mãe, ela não deixa de ser mulher. Eu acho isso muito importante a gente colocar assim já no começo desse podcast, porque eu percebo, né, como eu atendo, faço palestras, tenho esse contato com os seguidores no Instagram, a maioria das mulheres fica se procurando, sabe? Fica tentando achar aquela mulher que era antes de engravidar. E eu tenho uma notícia, né, para dar. Essa mulher não existe mais, né? Depois que a gente se transforma em mãe, o nosso olhar muda, a nossa forma de ver a vida muda. Então, a gente precisa ajustar esse olhar e ter esse encontro, né, reencontro, né, com essa nova mulher. Tentar ver de que forma a gente vai conseguir tocar a vida, ver as coisas, né, que estão à nossa volta. E com certeza, né, se a gente se permitir viver, a vida fica muito melhor. Tudo é uma questão de como a gente enxerga as coisas. Gabriela, assim como a Wendy não é mãe, eu também não sou pai, né? Eu aqui em Brasília também sou casado, não tenho filhos ainda e também tenho algumas dúvidas ali, né? Você falou realmente essa nova fase, né? Essa mudança, a mulher muda. E será que todos os homens percebem isso, né? Essa mudança? Porque muitas vezes a mulher quer voltar a isso. Será que o homem também não tem que dar uma ajudinha ali nisso? Tipo, entender que mudou? O que você pode dar de dica assim, para o homem poder ajudar essa mulher nessa fase, ela entender que agora realmente ela é uma nova mulher, não é a antes de ser mãe. Como que a gente pode ajudar? E os homens estão ouvindo que não são pais no momento que eles se tornarem ali pais, a terem essa visão diferente aí em relação à companheira, né, à parceira que está ali do lado deles. Eu acredito que para todos os, digamos, problemas, né, tanto de relacionamento quanto essa questão da maternidade, o diálogo sempre vai ser a chave e a resposta para tudo, né? Esse casal precisa conversar muito, essa mulher precisa muito colocar como se sente, e esse homem tem que sempre, assim, a mulher, tem muitas mulheres que são prolixas, elas falam muito, mas falam muito de tudo, e nem sempre o que sente. E muitos homens se fecham no seu casulo e às vezes também não querem conversar, não querem debater sobre o assunto maternidade e paternidade, que é óbvio, né? É nítido que vai mudar para os dois. Mas de uma forma geral, o homem ele tem que tentar trabalhar com essa percepção, né, de que algo novo está por vir e sabemos, né, que a maternidade, a maior responsabilidade geralmente não é para ser assim, mas geralmente é imposta para a mulher, né? Então, a gente automaticamente, quando engravida, já fica muito claro na nossa mente, poxa, vai mudar tudo para mim, vai ficar tudo para mim, né? Então, vai gerando já uma certa preocupação. Então, muitas mulheres mudam já, né, essa percepção durante a gestação. Eu ouço algumas pessoas às vezes falando, algumas mulheres que eu atendo, nossa, eu já comecei a me sentir diferente na gestação, né? Isso inclui tanto a sexualidade quanto a mulher como pessoa, e eu não sabia como lidar com isso, né? Então, o diálogo vai ser sempre a chave para tudo, assim, esse homem estar sempre disposto a ouvir, mesmo que não saiba nem por onde começar, ou não saiba, mas o que eu vou falar, né? Um amigo falou para mim esses dias, eu não sei o que falar para ela, né? Mas, enfim, eu acho que estar com o ouvido atento, né, pronto a ouvir, a ajudar, vai ser sempre o melhor caminho em todos os diálogos, em todos os relacionamentos. Nós temos aqui nesse bate-papo um pai. E aí, Paulo, como é que foi pra você, né? Falou assim, agora, vou ser pai. E aí, foi isso mesmo? Realmente não mudou muita coisa? Só mudou quando viu a criança nos braços ali? Conta pra mim aí, Paulo. Bom, eu vivi essa experiência, Rodrigo, a última dessas experiências, porque eu tenho duas filhas, né? Uma de 27 e uma de 17. Então eu vivenciei meu primeiro contato com essa gestação, ele aconteceu há 27 anos atrás. E eu confesso que naquela ocasião a gente não tinha essa abertura que a gente tem hoje com a informação.
Então eu não tinha essa informação, eu fiquei grávido com 17 anos, então aquilo era muito novo para mim, eu estava crescendo ainda, eu estava conhecendo o mundo e esse mundo já nos deu essa gravidez. Então, eu acredito que a minha esposa, na ocasião, ela também não tinha conhecimento suficiente do que estava acontecendo. Então, eu acho que a gente vivenciou essa situação sem essa informação. Cara, eu acho que isso é fundamental. Eu acho que o que faz diferença é realmente a gente ter acesso a pessoas como a Gabriela que possa trazer para a gente uma luz, né, de como lidar com isso, porque realmente nós homens temos aí uma percepção bem fraca, né, no que diz respeito a essas mudanças que acontecem aí no dia a dia da mulher. Então é importante sim a gente ter acesso a essa informação e saber como nós podemos, né, contribuir para que esse momento aí tão delicado que acontece, essa mudança sem volta no caminho dela, no nosso também, né, como a gente pode ser ajudado nesse sentido. Então pessoas como a Gabriela, acredito, fazem muita diferença. Pena que há 27 anos atrás, Gabriela, você não estava lá do meu lado para poder contribuir. Mas enfim, né, eu sempre digo que às vezes não deu para contribuir na tua história, mas toda essa experiência que tu tem, tu vai poder contribuir na vida dos teus filhos aí, na maternidade, na paternidade deles de alguma forma. Tudo é amadurecimento e tudo que a gente aprende como lição, a gente pode aplicar, ajudar outras pessoas, né? Eu penso assim. Com certeza, né? É engraçado que hoje até tava falando gravei um vídeo falando sobre sororidade e como é isso da gente compartilhar esse conhecimento, né? As mulheres compartilharem esse conhecimento sobre a própria maternidade, sobre a própria sexualidade com as outras. E isso aí contribui demais com a vida da outra mulher que está passando por tantas mudanças, né? Porque às vezes é difícil, às vezes uma pequena mudança no dia a dia nossa é difícil, imagina quantas, né? Porque é corpo, é hormônio, é pele, é cabelo, não, é tudo, bomba, né? É uma bomba de mudança. Gabriela, qual foi a primeira mudança que você percebeu, assim, quando, vamos lá, na primeira gestação, qual foi a primeira mudança que você percebeu? E deixa eu aproveitar e perguntar mais uma coisa. Teve diferenças ali entre as gestações, né? Você é mãe de 3. Cada gravidez foi diferente ou não? Repete-se o padrão, são os mesmos sinais? Não, antes fosse. Eu posso dizer que pra mim, eu tenho o meu mais velho é menino, né? E as duas, a do meio e a caçula, são meninas. Posso dizer que gestar menino pra mim, assim, eu não parecia que estava grávida, eu não tive nenhum sintoma, eu passei muito bem a gestação. E das meninas, meu Deus, como eu enjoei até o 5º mês, eu vomitei, eu não tinha vontade de me arrumar, a impressão que eu tinha, assim, é que elas estavam roubando toda a minha vaidade. Uma coisa louca. Nossa, Rodrigo, olha pra você ver que coisa, nós somos muito mais fáceis de gestar do que uma menina. Até olha que enfim aí. Nós ganhamos em alguma coisa. Mas o trabalho que a gente dá depois... Tá aí, tá explicado por que a gente vem calminho, porque o trabalho que dá depois... Não, foi muita loucura, assim, a diferença de uma gestação para outra. E não só a questão do gestar, mas eu acho que a primeira, aos 26, eu era muito mais inexperiente, muito mais jovem, né? Conforme tu vai engravidando, até os bebês quando nascem, né? O primeiro filho, meu Deus, o meu foi prematuro ainda para ajudar. Então o bico caía no chão, na água nem resolvia, tinha que ser na água quente, né? Fervida de preferência, né? E o segundo tu já passa na água, a terceira, coitada, né? Tu só dá aquela passada na roupa e tá tudo certo. A gente vê, assim, que tem muita neura desnecessária, né? Que tem muita coisa, se cria tudo igual, né? Então, a gente aprende a ser mãe, na verdade. Eu tenho umas amigas que são muito neuróticas, eu sempre digo, tá precisando ter filho. Tenha mais. Um só é muito pouco. Tu vai sufocar essa criança de tanto amor e vai ainda deixar ela maluca junto contigo. Dizem que quando nasce um bebê, nasce uma mãe. E aí, a chegada daquela criança, o aumento da responsabilidade, todos os medos que vêm junto com isso, transformam muito a vida dessa mulher. Gabi, a gente vê nas revistas, a gente vê na TV, nos filmes, muito uma visão romantizada da maternidade. Mas quando a mulher encara ali na vida real a maternidade, ela não é bem, né,
cor-de-rosa, toda linda, né? A gente sempre linda, bonita, com a pele brilhando, com o bebê sorrindo no colo. E esse choque de realidade quando o bebê chega, com todas as mudanças hormonais, as dificuldades que a mãe passa, podem fazer com que o puerpério não seja um momento tão simples, né? Eu queria que você falasse um pouco disso, porque eu vejo muitas clientes, mães, que trazem isso, o período do puerpério, essa dificuldade tanto para a mãe quanto para o casal, para entender o que é esse momento, e fora alguns problemas maiores que podem surgir nesse momento, né, nesse período. Essa questão da romantização da maternidade é algo muito comum, e eu ouço de muitas mulheres, né? Ah, mas ninguém me falou que ia ser assim, ninguém me falou que amamentar iria doer, ninguém me falou que eu não ia mais conseguir enxergar meu marido na frente, né, para transar, ninguém me falou, né, das coisas. E eu acredito que quanto mais a gente lê, quanto mais a gente se informa sobre qualquer assunto, a informação ela traz luz, né? Então, assim, tem muita gente que lê muito, mas tem aqueles que, eu vou deixar rolar e vou deixar acontecer para ver como é que vai ser comigo, né? A gente às vezes acaba tendo muita informação e não sabendo o que é o real, né? Então, eu acho que compartilhar experiências com outras pessoas que passaram pela maternidade, isso é muito válido. Claro, né, gente, que em experiências maternas tu vai ter aquela que vai te dizer, né, que principalmente se tu quer um parto normal, tu vai ouvir histórias que, ai meu Deus, a minha amiga quase morreu, foi pra UTI, fulana, meu Deus, né, história boa ninguém conta, né. Mas, enfim, eu acho que abstraindo as coisas ruins, tentando focar nas coisas que são boas, porém reais, que aí quando a gente fala de realidade nem sempre é o lado perfeito da coisa, né. Mas uma coisa certa, né? Filme, novela, romantiza a maternidade e a amamentação, deprecia o parto normal. Posso dizer aí pela minha experiência, meu primeiro filho foi cesárea, prematuro, e as duas meninas foi parto natural, de cócoras na água, como eu sempre sonhei. Então, 1000 vezes um parto natural, sair do hospital pronta para fazer uma palestra, do que o processo da cesárea, né? Então, a gente tem aí o corte de 8 camadas abdominais, mas enfim, eu acho que cada pessoa, quando decide as suas escolhas, ela estuda e ela sabe, e o livre-arbítrio é isso aí, para que cada um, o parto humanizado, na verdade, é para que cada mãe faça a sua escolha, né? E não seja imposta de alguma forma por alguém. Mas eu acho que essa questão de romantização da maternidade, a gente precisa desmistificar isso cada vez mais, principalmente levando para as pessoas a experiência da realidade. E no meu Instagram eu trago muito isso, assim, de que esses dias uma seguidora falou pra mim que, Gabi, eu vim aqui compartilhar contigo algo e eu queria ver a tua opinião. Eu sigo algumas influenciadoras e, cara, parece que a filha dela nunca fica doente, parece que o seio dela nunca dói, e isso tá me atormentando, tá me deixando louca. E aí eu falei pra ela, olha, eu acho que a gente precisa ter filtro, assim como a gente tem no Instagram, ter na vida, né? Se tu segue pessoas que de alguma forma não te trazem a realidade, não te servem de inspiração e motivação, então tem que rever, né? E da mesma forma essa questão da maternidade romantizada, né? Eu acho que a gente precisa passar de vez em quando um filtro nos olhos para realmente enxergar a realidade e não só romantizar as coisas. E é muito louco isso, porque aí a gente vem aqueles problemas que podem surgir, né? O pós-parto, no período de puerpério, e às vezes a mulher não está preparada para aquilo e se culpa, né? Eu nunca esqueço o dia que eu cheguei na casa de uma amiga que tinha acabado de ter filho, e eu entrei, fazia um tempo que eu não via ela, eu entrei, ela falou assim, oi linda, tudo bem? Segura ele pra mim um pouquinho, e sumiu pro banheiro. E me deu uma criança pequenininha no colo, né, eu meio desajeitada, e ficou tipo uns 30 minutos. E tipo, ela falava, eu precisava tomar banho, eu precisava ir no banheiro em paz, e não sei o que, e, tipo, só me largou ali, não me deu nenhuma instrução, inclusive, não vem com manual, eu fiquei ali meio... Na verdade, assim, sinta-se privilegiada, porque essa mãe confiou em ti, né, pra dar o bem mais precioso dela, mas com certeza é uma mãe que tá passando por um baby blues da vida aí, né, a depressão pós-parto, o baby blues, o puerpério como um todo, esse é um capítulo mesmo que eu posso dizer que é escondido das mulheres. Esse, a maioria das pessoas que eu atendo, acabando esquecendo de mencionar que eu sou coaching materno também, e eu trabalho com as mulheres, claro que meu foco sempre vai ser a sexualidade, mas pelo fato de ter 3, né, acabei me tornando de alguma forma uma referência na maternidade. Então é um capítulo que sempre que eu tenho a oportunidade de conversar com alguma grávida, eu sempre falo, olha, te prepara, vai trabalhando a tua mente que a tua vida vai mudar,
esse negócio de ficar falando, né? Aproveita pra dormir agora, né? Aproveita pra comer agora. Essas coisas não colam porque cada criança tem uma realidade, cada mãe vive de uma forma, mas uma coisa é certa, assim, a gente precisa entender que a nossa vida vai mudar. E tem muitas mães que acabam vivendo esse sonho aí de filme, de novela, que o bebê nasce e ela fica linda e maravilhosa, plena, né? Dorme a noite inteira, e a gente sabe que não é bem assim, né? Então a gente tem uma mudança hormonal muito brusca, assim como os hormônios ficam alterados na gestação, eles ficam mais ainda no pós-parto, porque são hormônios querendo voltar para o seu local de origem. Então há toda uma mudança, então a mulher fica fragilizada na parte emocional, na parte física, porque não, né? Nós vamos falar um pouquinho depois sobre isso, essa questão da autoestima, que eu acho daria um podcast inteiro sobre isso, porque é muito difícil para a maioria das mulheres se enxergar novamente no espelho, e como eu falei no começo, a gente não é mais a mesma, mas de alguma forma a gente quer se encontrar novamente, então você quer olhar no espelho e você quer se sentir bonita, né, e de uma certa forma, eu acho que nesse momento os homens são muito importantes, porque a maioria dos homens que eu conheço estão sempre elogiando as suas mulheres após terem filhos, né, nossa, mas tu tá linda, nossa, mas tu tá bonita, mas a mulher não está contente consigo mesma, e quando a mulher não está contente, pode o Papa vir falar que ela tá bonita, que ela não vai se enxergar dessa forma. Então eu acho que os homens têm um papel fundamental nesse momento, né, para estar realmente mostrando para essa mulher a beleza que ela não consegue enxergar. Gabriela, esse termo em específico que você falou, puerpério, falei certo, né? Sim. E a depressão pós-parto, isso também é desconhecido para muitos homens. A gente fala assim, nossa, mas o homem tem que estar atento, tem que estar... Muitos homens desconhecem. Eu mesmo não conhecia, né? Até falar com outras mulheres, ver você falando agora mais sobre isso, eu desconhecia esse termo em específico, né? E também que isso acontecia com mais frequência do que se imagina. Então, muitas vezes eu acho que o homem deve ter uma visão aí de tipo, isso é chatice, isso é mulher tá de marra ali, isso é frescura, né? Vamos colocar um massas bem grande ali, porque muitas vezes é desconhecido dele também. Só me corrija se eu estiver errado, tá, ô Gabriela, mas não sei se você, quando vai conversar com os casais, né, que você é coach materna, se você também percebe isso dos homens, né, quando você vai falar sobre isso, o cara, aquele olho de Mônica, né, o cara regala ali falando, como assim, isso existe? E aí, realmente é normal isso que eu estou falando? Essa minha percepção também está acontecendo com outros homens? Porque eu desconhecia. Outros homens também desconhecem isso? Então, o que tem acontecido, graças a Deus, é que nessa questão, nessa vibe que está muito forte aí do parto humanizado, os homens estão participando mais do curso de gestante, os homens estão indo mais em roda materna, estão frequentando mais o consultório médico durante o pré-natal, e aí automaticamente todos esses meios aí, eles já vão falando sobre o puerpério. Então, os casais aí mais novos, né, podemos dizer que acho que de 5 anos para trás, e claro, isso não se aplica a todos, né, mas isso vem crescendo, as informações, e quanto mais informação a gente tem, mais, né, munido a gente fica para sobreviver a esses problemas. Quando eu trabalhava fazendo parto na maternidade, às vezes era nítido, assim, eu cuidava de uma paciente em trabalho de parto e ela me contava a história, o quanto desejava aquele baby, o quanto foi planejado, e o bebê nascia, a gente colocava o bebê em cima da mãe, a mãe tira esse bebê daqui. Então, assim, é um sentimento muito louco, a mulher não tem, assim, essa noção, ela não consegue lutar contra isso de imediato, sabe? Ela precisa de ajuda, e aí nesse caso, no hospital, quando acontece de imediato, a gente já pede um parecer de uma psicóloga, a gente informa o marido, e é bem difícil, assim, porque se o cara nunca ouviu falar, ele realmente não entende na hora, demora um pouco pra cair a ficha. Ô Gabi, realmente a ficha ia demorar pra cair, viu? Porque uma criança tão esperada, e aí na hora que nasce acontece isso, se eu não tivesse essa informação que você tá me passando aqui, realmente ia ser um choque. Mas com essa informação aqui, Gabi, isso também faz lembrar agora do que aconteceu com a minha mãe. Eu sou o filho mais velho de 4 irmãos e lembro, claro, pela diferença de idade, lembro muito bem agora do que aconteceu com a minha mãe no nascimento do meu irmão mais novo, que ela passou por isso. E agora você falando desse cenário, isso me veio à memória. E na época, realmente, minha mãe foi muito julgada
porque ninguém entendia o que estava acontecendo, então houve um julgamento, mas aí foi por causa da falta de informação. Então, voltando ali uns 23 anos no passado ali, realmente agora fica mais claro e agora é mais fácil de entender o que aconteceu com ela, só que infelizmente ela não teve essa ajuda, não teve esse suporte, não teve essa orientação aí. E eu acho que aconteceu também não só com as mulheres, né? Com os homens também, mas se a mulher não conhecia, imagina os homens. Paulo, realmente essa informação aí sobre puerpério é nova para você também, né? Acho que se você não conhecia ela também lá no passado, quando você teve as suas filhas. Não, Rodrigo, eu sou daquela época que isso aí era chatice, era, né, a mulher não querendo lidar com a gente. Então, assim, a gente saía de perto, deixava ela com a criança, o que eu tenho muita vergonha até de dizer, porque, como ela disse, as coisas têm mudado nos últimos 5 anos e com certeza essa galera nova aí vai conseguir lidar com isso e vai machucar menos aí. Essa mulher já tão sensível nesse momento, né? Então isso me deixa muito feliz, até porque eu sou pai de 2 meninas. Talvez elas vão ter um pós-parto aí mais tranquilo do que o que teve a minha ex-esposa, em função disso. Com certeza, eu acho que é importante a gente falar também, incentivar para que as mulheres, né, cada vez mais incentivem os seus maridos, o cônjuge, sei lá, o pai da criança, a participar desse processo. Porque a gente meio que nasceu, e acho que a Wendy pode aí confirmar o que eu tô falando, que a gente é obrigada a dar conta de tudo, né? Então a gente é obrigada a dar conta do pré-natal sozinha, a gente tem que ir nas consultas, ultrassons, tudo sozinha. E eu não concordo, eu acho que o bebê foi feito por 2 pessoas, então, claro, tem trabalho, tem as dificuldades, mas quanto mais as mulheres puderem inserir o companheiro nesses processos, mais ele vai ser participativo. Por exemplo, o bebê quando nasce, eu vi muitas cenas como essa, né? O bebê tá chorando muito, que é normal, choro imediato. O bebê tava no escurinho, do nada ele vem para aquele monte de luz, né? E aí, aquele choro, o pai só chegava do lado e chamava pelo nome. Por exemplo, Liz, o bebê parava de chorar imediatamente, porque era um pai que conversou com o bebê durante a gestação. E quando o pai não conversava, o pai podia virar de cabeça para baixo, podia fazer uma bananeira na frente da criança que ela não parava de chorar. Então, essa questão do contato, ainda que intrauterino, isso é fantástico. Então, assim, as mulheres têm que estimular para que o marido converse. O bebê é um ser humano, só que ele tá dentro de uma casinha, né? Então, mesmo que tu não veja, ele tá ali, tu pode sentir e ele te ouve. Então, isso é muito importante já estabelecer esse vínculo mesmo que intrauterino. Eu sempre ouvi, Gabriela, nessa parte de falar com a criança dentro da barriga, que isso era bom para o relacionamento como um todo, né? Para a criança, para a mãe, para o casal, para fazer realmente essa conexão, mas não imaginei que seria tão forte assim. Olha, muito bonito. Eu tive relatos, eu tive experiências assim de presenciar, de chorar assim mesmo, de ver o pai perto, o bebê segurando a mão do pai muito forte, assim, como quem... A impressão que dava, né? Nossa, que bom te conhecer, né? Nossa, finalmente aconteceu o nosso encontro. Realmente é algo fantástico. Bom, estamos caminhando aí, entendendo um pouco aí esse momento da mulher, a gestação. O bebê veio à vida, nasceu o bebê, e aí a gente sempre ouviu aquela situação da quarentena. Quem nunca ouviu falar da quarentena? E a gente fica aguardando, né? Segundo os médicos, pelo menos da minha época, você tinha que aguardar 40 dias. E após 40 dias, a sua parceria estaria ali tranquila para poder, liberada, né, para o sexo. E o homem, como não tem questão hormonal, não foi ele que carregou a criança, não foi ele que jogou uma placenta para fora, não foi ele que teve aí uma queda de estrógeno e progesterona, então ele está só esperando esses 40 dias. Mas pelo que eu já ouvi, não sei se eu estou certo nesse sentido, né, não é o suficiente. Não existe um tempo certo, cada mulher tem aí o tempo certo de retornar para uma vida sexual ativa. E aí eu pergunto para você, Gabriela,
Como que acontece esse retorno à vida sexual? Existe um tempo? Cada mulher tem seu tempo? O corpo está trabalhando contra esse momento porque ele quer preservar o bebê, ele quer preservar essa mãe para que a atenção dela seja voltada para o bebê, que é necessário ali até o desmame, né? Como que isso acontece? Você pode nos dar uma dica aí, né? E se existe algum curso, alguma coisa que nós homens possamos fazer, ou como casal, para entender aí esse momento e tentar retornar para isso da melhor forma possível? Então, pergunta bem importante, né? Na verdade, a quarentena, ela existe e tem um motivo para ela existir, né? Há muito tempo é feito estudos na área a respeito. E o útero, ele realmente leva em torno de 40 dias para ir retornando ao seu local de origem. Então, tem uma explicação para que a mulher fique em abstinência sexual nesse período. Por mais que seja difícil para o homem, é um momento necessário para a mulher. E eu já vi, claro, na maternidade, muita gente que não respeita esse tempo e acaba, às vezes, sofrendo consequências, né? De abrir ponto da cesárea, enfim. Uma coisa que eu acho importante a gente colocar, né, é que parece assim, a impressão que dá, e eu atendo muitas mulheres que se sentem dessa forma, chegou ali no 39 dias, 40 dias após o nascimento do bebê, a mulher começa a dar um calorão, começa a suar frio, e parece assim aquele bicho que vai pro abate, sabe? A impressão que dá, agora você é obrigada a voltar à vida sexual. Então, assim, eu gostaria, como profissional, de acalmar, de tranquilizar essa mulher. Nesse momento, tenha muito diálogo com seu companheiro, com seu parceiro, né? Por mais que seja assim, ele está muito ansioso, né? A maioria dos homens que eu conheço, e vivi isso em casa também 3 vezes. A gente sabe que a questão sexual, ela é muito importante para o homem, até por essa questão hormonal, pela testosterona que o homem tem, muito mais elevada que a nossa. Mas como o Paulo muito bem colocou, essa questão dos hormônios, né? Nós temos aí uma defesa natural do nosso organismo, de os hormônios meio que nos ajudarem, né, a ficar totalmente envolta na situação do baby e a nossa libido estar um pouco baixa, né? Mas isso é um processo, eu sempre digo que se tratando de vida sexual, conjugal, relacionamento, a vida é feita de ciclos, né? E no nascimento do bebê, esse ciclo que se diz respeito à relação sexual é algo que aos poucos vai voltando à sua origem, né? Não é uma coisa que acontece da noite pro dia. Seria muito leviano da minha parte, né? Querer dizer, não, você que teve filho agora, você é obrigada a transar todos os dias, né? Não tem como, né? Então a vida, neste momento, não, o sexo não é uma fatia importante. Cara, a exigir que a mulher faça sexo todos os dias, isso é... Se eu ficar contando histórias aqui pra vocês não têm noção. Isso é loucura. É loucura, isso é realidade. Inclusive, né, eu já vivi várias situações no consultório de mulheres, assim, chegarem pra mim chorando, dizendo que o marido está obrigando a que ela retorne à vida sexual como antes de ter o filho, com uma frequência, né, ou então vai tirar o carro, ou então vai tirar o cartão de crédito. Então, assim, parece coisas surreais, né? Não parece uma coisa assim, não, isso é impossível acontecer, não, mas é real. E foram pessoas que eu atendi, mulheres assim, desesperadas, literalmente, que eu tive que encaminhar para psicóloga, porque realmente precisava passar por um processo terapêutico. Totalmente desnecessário, né? Se o companheiro fosse, né, realmente um companheiro, como a palavra fala. Mas, enfim, não estamos aqui para entrar nesse mérito. O que eu tenho uma novidade, uma coisa muito boa para contar é que para quem está aí ouvindo esse podcast, você pode ter acesso ao curso, onde eu tive aí o privilégio de fazer em parceria com a SOS, que é justamente explicando detalhadamente desde a gestação até essa fase do puerpério, retorno da vida sexual, num curso tanto para homens quanto mulheres, enfim, pessoas que trabalham com isso, que querem ajudar, né, as mulheres aí de uma forma a lidarem melhor com a sexualidade após a maternidade. Para você que está ouvindo a gente aí, então, não é preciso passar por aquilo que eu passei lá atrás, há 27 anos atrás. Realmente as coisas têm mudado e hoje você tem acesso aí a um curso completo onde você pode receber essa informação, segundo a Gabriela, e ter uma
uma gestação com a sua parceria aí mais tranquila, né? Saber o que fazer, como fazer, para que realmente esse laço entre vocês seja cada vez mais forte e não se perca aí por conta desse momento tão bonito. É isso aí. Para as mulheres que estão aí nos ouvindo também, eu quero deixar uma dica de que eu sei, né, como eu já falei, eu já passei por isso 3 vezes, a gente, no nosso subconsciente, a gente entende que tem um bebê pequeno que precisa da gente, e meio que no nosso subconsciente a gente meio que dá uma castigada, assim, no marido, porque ele é grande, né, então ele que se vire, né. Mas eu estou aqui para te dizer que, assim como você, mãe, precisa de colo, esse pai também precisa. Então, mesmo que não role sexo, não perca a oportunidade de ficar abraçadinho, né? De dormir de conchinha, mesmo que não role sexo, de sentar a 2 para jantar, para comer juntos, enfim. Vocês se transformaram em pais, a maternidade e a paternidade chegou, mas o casal não deixa de ser um casal, né? Assim como a mulher não deixa de ser mulher quando se torna mãe. Então, acho muito importante a gente mencionar isso também. Wendy, Paulo, nossa, aprendi muito aqui com a Gabi. Todos esses blocos aqui foram muito ricos. Mas, Gabi, eu quero perguntar para você, tá? O que você diria aí para as mães em cada fase? Se você pudesse voltar no tempo, Gabi, e pudesse dar essas dicas e esses conselhos para você em cada uma das fases que você viveu. Então, no momento que você descobriu que estava grávida, depois que chegou o bebê, para você começar a retomar essa vida sexual e depois para poder, né, voltando ali com a intimidade. Quais são as dicas, né, que você daria para você, né, que pode ajudar as mães, os pais, os casais que estão aqui ouvindo esse nosso Papa Sós? Certo, eu diria na gravidez, né, para que você curta esse momento, né? Às vezes a mulherada fica muito preocupada com o corpo. A gente tem isso muito internalizado, nunca ninguém nos ensinou, mas a comparação, ela nasceu junto com a gente, né? Então você fica aí preocupada, mas eu vou ganhar isso, quanto tu ganhou? Nossa, tu só ganhou 5 quilos, eu já ganhei 10. Gente, viva esse momento. A gravidez é um momento mágico na vida da mulher. A gente tem que entender que é um baita privilégio gerar. Tem muitas mulheres que, como enfermeira obstetra, eu conheci, venderam casa, carro, porque tinham um sonho de gerar, né? Fizeram fertilizações e ainda assim não conseguiram gerar. Algumas adotaram, né? Tem o filho do coração, mas aquele sonho de gerar, então, assim, é um privilégio. Sinta-se privilegiada. Pare de ficar só se preocupando com as coisas que dizem que são ruins, né? Leia muito, porque isso é muito importante. O conhecimento, ele é libertador em todas as fases da nossa vida. Nasceu esse baby, o conselho é: permita-se ter rede de apoio. Eu posso dizer por experiência própria que no meu primeiro filho, não, eu não quero ficar na casa da mãe, eu não quero ninguém aqui na minha casa, a sogra não precisa vir, cunhada, ninguém precisa me ajudar, quero sozinha, né? Porque eu não queria que ninguém encostasse no meu filho. A gente precisa ter consciência que ninguém vai cuidar como a gente, e que se a gente permitir que a sogra cuide uma tarde pra você descansar, que a sua mãe fique um pouco com o baby, ele não vai deixar de te amar, de te reconhecer como mãe, né? Permitir que o pai faça as coisas não vai te deixar menos mãe, muito pelo contrário, né? Permitir que as pessoas te ajudem, isso vai fazer de você uma mãe muito melhor, porque uma mãe cansada, uma mãe que não tem ajuda, ela acaba descontando nas pessoas que ela mais ama o cansaço, né? Porque realmente a privação do sono, ela é muito difícil, né? E a gente realmente não dorme, essa é a verdade, mas aproveite. Se você tem pessoas ao seu lado que pode te ajudar, aproveite esse momento. E se o seu marido não está participando, senta, né? Abre o jogo aí, conversa pedindo ajuda. Começando a vida, voltando aí, né, para a vida sexual, converse muito. Dependendo do tipo de parto, dependendo do tanto de peso que você ganhou, de repente a sua autoestima está um pouco comprometida. Não fique se olhando no espelho, se martirizando. Pensa que cada marca que tem no seu corpo, ela conta uma história. Cada marca, né, que ficou aí da gestação foi para trazer o bem mais precioso, que é o seu filho. Não fique se martirizando na frente do espelho por causa de uma celulite, por causa de uma estria. Para com isso, você é uma baita mulher, você é linda do jeito que você é. E com certeza você tem ouvido isso do seu marido, mas neste
neste momento você não está acreditando. Então internalize, tente te olhar no espelho e ver, né, por tudo que você já passou para chegar até aqui. Olha a mulher maravilhosa que você se transformou. Não permita que o espelho, que é só um pedaço de vidro, queira falar para você quem você é neste momento. As coisas vão voltar para o lugar, mas tudo isso requer um tempo. Você levou 9 meses para conquistar essa forma física, então não vai ser 9 dias ou 9 semanas que o corpo vai voltar para o lugar, né? E aí nós vamos um pouquinho mais adiante. Eu tenho pacientes aí de 4, 5, 6 anos pós-maternidade que ainda a vida sexual não tá legal. Gente, o diálogo sempre, vocês vão me ouvir falar muito sobre o diálogo, porque realmente ele é a chave, ele é a resposta para todos os nossos problemas, né? E cara, para um casamento não cair na rotina, você não pode perder as coisas pequenas. O beijo na hora que acorda, o beijo na hora que vai pro trabalho, o tentar surpreender de alguma forma, né? O tentar deixar as coisas um pouco diferentes, né? Se você sabe que ele gosta de uma torta e você tá passando em algum lugar, traz pra ele. Ah, mas só eu faço, Gabi, ele não faz nada por mim. Fala, às vezes ele não vê dessa forma, nós somos seres diferentes um do outro, então a menos que a gente coloque como a gente se sente, o outro vai saber. E com certeza, né, fica aí o convite, essa foi só uma amostra grátis de tudo que tem lá no curso e eu tenho certeza que vai ajudar muito vocês. Gabi, é muito importante falar que esse curso que você produziu aí, que tá na Universidade ASOS, ele é para as mães, para os casais, para quem quer continuar namorando aí após a chegada do baby, para quem quer entender também, Rodrigo, mas tá grávida ainda, ou está pensando, né, em ter filhos, também esse curso é para você, e você que também quer aprender e conhecer mais sobre esse universo. Então, tá aí, recado dado. Muito obrigado mesmo, viu? Olha, excelentes dicas aí. E se essa Gabi tivesse ouvido tudo isso no passado, como a Gabi estaria hoje? Com certeza bem diferente, né? Algumas noites de choro, alguns conflitos internos e até externos, por que não, né? Com certeza não teriam acontecido. Eu e Ricardo, meu marido, a gente conversa muito. Puxa, eu queria ter a cabeça de hoje com a idade que a gente casou, aos 22. Mas não adianta, né? A maturidade, ela tem um preço a ser pago, né? E a forma como a gente precisa passar pelos problemas, pelo choro, pela dificuldade, para transformar e ficar tudo melhor. Mas para quem está aí nos ouvindo, que puder ter todo esse conhecimento antes do baby chegar, é muito melhor, né? Com certeza vai poder lidar melhor com essas questões. E, Gabi, eu queria te dizer que eu acompanhei o processo todo do curso, né? Tive com você lado a lado aí nesse processo da construção do curso, meu anjo né? da guarda. Vi seu curso... Vi seu curso inteiro, tive ali com você e, abriu minha cabeça. Até eu falo assim que hoje eu olho para as minhas amigas que estão grávidas, com bebê pequeno, até com mais empatia, no sentido de é difícil esse processo todo, né? Então, eu nunca tinha passado por isso, e daí no curso com você eu pude vivenciar, ver lá, né? E você foi profunda em várias questões, em várias dores, e que louco que é isso, e como a informação é capaz de transformar, né? Então, realmente, parabéns, obrigada, gratidão, porque realmente abriu minha mente, meus olhos. Eu até acho, como terapeuta sexual, como consultora em sexualidade, né, consultora sós, eu digo que, hoje com certeza eu vou prestar um atendimento mais qualificado para minhas clientes nessa área e com um outro olhar. Obrigada. Que bom, fico muito, muito, muito feliz. Eu sempre digo que a maternidade, ela me transformou. Eu acho que o primeiro filho eu era uma lagartinha, assim, sabe? E no segundo eu fui mudando meu corpo, né? Saindo do casulo, e na terceira gestação eu criei asas, sabe? O parto da Helena, ele veio assim pra a impressão que eu tive. Eu, Gabriela, eu falei isso pro Ricardo em seguida que o parto aconteceu, assim, a impressão que eu tive é que nada mais nessa vida, não tem nada que eu não possa fazer, sabe? Então, por mais difícil que seja tudo isso, que às vezes soa, né? Nossa, mas meu Deus, essa maternidade acho que eu não quero nunca pra minha vida, né?
Cara, se você puder e se você quiser, vivencie. Porque, olha, é uma das coisas mais loucas que acontece na nossa vida é ter filho, mas é uma das melhores, é um presente, assim. Eu tô aqui gravando esse podcast, mas eu vou sair daqui, eu tenho 3 joinhas ali me esperando, né? E na hora que vê a gente, mamãe, vem correndo e beija e abraça, e é coisa que dinheiro nenhum compra, né? E não tem dificuldade no mundo, não tem maior inspiração e motivação do que os filhos, né? É por eles que eu vou onde eu vou e faço o que faço, e com certeza, com o passar do tempo, a vida sexual ela só vai ficando melhor, porque isso é uma construção, né? A gente precisa construir a vida sexual, dá trabalho, e eu acredito que muita gente acaba sendo muito cruel, dizendo que, depois que, como eu já atendi no consultório, depois que eu tive filho, se eu soubesse eu não teria filho porque acabou com a minha vida sexual. Eu acho muito cruel alguém falar isso, porque quem acaba com a vida sexual é o casal, não é o filho, né? Não use seus filhos como muleta para impedir seus sonhos, aquilo que você tem vontade, e muito menos a sua vida sexual. Tudo a gente precisa entender como uma escolha, né? O que é prioridade para você? Eu falo muito isso no curso, né? Que a gente precisa entender os benefícios do sexo e, a partir daí, tornar ele uma prioridade na vida. Então, Gabi, olha, muito obrigado mesmo. Foi um papo muito rico. O Andy e Paulo, acho que a gente saiu bem transformado daqui, né? O Paulo, e aí, Paulo, aprendeu aí? Olha, Rodrigo, vou te falar, viu? Esse papo a sós hoje, ele foi um papo muito rico. Aprendi um pouco sobre maternidade, puerpério, depressão pós-parto, baby blues. Eu não sabia que o blues estava ligado ao baby, né? Quanta informação legal que a gente aprendeu hoje. E como essa geração é privilegiada a ter acesso a essa informação. Isso é um grande diferencial. E isso reforça, né, o que eu digo e o que eu penso. O sexo, ele é muito mais do que sexo. Sexo é vida, e viver feliz é fundamental. E se você está do lado da pessoa que você ama, é importante você ter acesso a esse tipo de informação para que os momentos sejam sempre felizes, mesmo aí com a maternidade, com essa vida nova que vem aí agregar a esse amor. Muito legal, muito obrigado por esse presente de hoje, Gabriela. Imagina, eu que agradeço a baita oportunidade que vocês estão me dando de poder falar sobre o meu trabalho, é a minha missão de vida, né? E eu tenho colocado aí diante de Deus a minha vontade de levar esse conteúdo, essa mensagem, o quanto para mais mulheres e homens possíveis, né? E a Universidade A-Sós está me dando essa oportunidade. Agradeço muito vocês. E, Gabi, olha, muito obrigado mesmo. E vamos expandir aí esse conteúdo, vamos expandir esse conhecimento. Deixa aqui as suas redes sociais, como faz para poder aprender mais sobre esse assunto, como faz para as pessoas te seguirem, te encontrarem e ouvir mais sobre esse assunto aí. Então, eu estou bem efetivamente, para propriamente dizer, todos os dias, praticamente o dia todo, no Instagram, que é @AGabrielaDiasOficial. Lá na minha bio, né, você vai encontrar link para o WhatsApp para consulta, vai encontrar meu site, vai encontrar o link do curso. Lá você encontra basicamente tudo que você precisa. Vai ser um prazer ter vocês no meu Instagram. Eu sempre alimento ele com informações tanto relacionadas à maternidade quanto à sexualidade. Olha aí, excelente. Então sigam a Gabriela Dias, aprendam mais. Para você aí que é mamãe, para você que é papai e para você que tá pensando em ter um baby também ou tá aguardando já a chegada dele, já fica aí o Instagram da Gabi para você poder acompanhar. Gabi, Paulo, Wendy, muito obrigado por esse Papo a Sós. Foi mais um papo excelente aqui. Eu que agradeço a oportunidade. Deixo um beijão aí no coração de todo mundo. Galera, prazer enorme estar aqui batendo esse Papo a Sós com vocês. E não esquece, hein? Se você não viu todos, tem mais Papo a Sós aqui pra ouvir. E a gente tá sempre junto aqui com mais novidade, mais papo gostoso. Bom demais. Valeu demais aí esse bate-papo. E a gente se encontra aí no próximo Papo a Sós. E meu muito obrigado, especialmente para você que acompanhou até aqui, ouviu o nosso Papo a Sós até o final. Muito obrigado e até o nosso próximo episódio.